Olá, pessoal, muito bom estar aqui, agora examinando leis penais especiais com vocês, os seus aspectos processuais, e vamos começar com a lei de lavagem de dinheiro, Lei 9.613 de 98. Bem, considerado, Vinícius, considerada a lei 9.613 de 98, o primeiro aspecto que eu quero enfatizar diz respeito à competência. E quando examinamos a competência, nós vamos diretamente para o artigo 2º, inciso 3. Por quê? Em regra, a competência é da Justiça Estadual, exceto nas hipóteses versadas no citado inciso 3. E aí vamos lá. A linha A se refere quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Então, considerada a linha A, eu diria que a segunda parte é até desnecessária, é até despicienda. Por quê? Reproduz o artigo 109, inciso 4 da Constituição, sem tirar nem pôr. Agora, em relação à primeira parte, eu quero uma atenção maior, porque, na realidade, qual deve ser a leitura? A lavagem de capital é da competência da Justiça Federal, desde que o crime anterior seja contra a ordem econômica e/ou financeira. E aqui vamos trabalhar com o artigo 109, inciso 6, segunda parte da Constituição. E aqui cabe um introito, tá? Que introito seria esse? Quando pensamos em crimes em crimes contra a ordem econômica e financeira, não necessariamente nós teremos a competência da Justiça Federal. Nós só teremos a competência da Justiça Federal, como está na sua tela, nos termos do artigo 109, 6, segunda parte da Constituição, se a lei de regência daquele crime fixar a competência da Justiça Federal. Que isso fique bem claro. Tanto que crimes, Vinícius, contra a ordem econômica e financeira, por si só, são da competência da Justiça Estadual. Porque para que tenhamos a competência da Justiça Federal, é necessário que a lei daquele crime preveja a competência da Justiça Federal. Então, suponhamos, crimes contra o sistema financeiro nacional são da competência da Justiça Federal. Mas por que são da competência da Justiça Federal? Porque a Lei 7492 de 86,
que a Lei de Regência dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional assim estabelece no artigo 26, caput. Agora, se pensarmos, por exemplo, em crimes contra relações de consumo, crimes outros contra a ordem econômica. A tutela da ordem econômica, da ordem financeira, interessa a toda a coletividade. Então, se a Lei de Regência não dispuser a competência da Justiça Federal, a competência será da Justiça Estadual. Por isso que a comercialização de combustível adulterado é crime da competência da Justiça Estadual. Por isso que sonegação de tributo, a não ser que seja um tributo federal, evidentemente, se sujeita à competência da Justiça Estadual. E se o tributo federal for o sonegado, a competência da Justiça Federal, mas com base no 109.4, porque eu estou atentando contra interesses da União diretamente. Agora, se eu estiver diante de um crime contra a ordem econômico-financeira, conexo ao crime de lavagem de capital, nesse caso a competência da Justiça Federal, mas a competência da Justiça Federal por quê? A lei de regência do crime de lavagem de capital assim prevê. É o que estamos examinando agora. Artigo 2º, inciso 3, a linha A da Lei 9.613. Então, por exemplo, quando a gente pensa em crimes como Bitcoin, pirâmide financeira, como essas operações não são regidas pelo nosso mercado de capitais, esses crimes não têm tipificação na Lei 7492 de 86, e sim na Lei 1521. São crimes contra a economia popular. E como são crimes contra a economia popular e a Lei 1521 de 51 não estabelece a competência da Justiça Federal, a competência será, em regra, da Justiça Estadual. Entretanto, não há dúvidas que são crimes atentatórios à ordem econômica. Porém, se a imputação relacionar esses crimes, pirâmide financeira, Bitcoin, mais lavagem de capital, aí, neste caso, por expressa disposição do ora comentado artigo 2º, 3A, primeira parte, da Lei 9.613, a competência será da Justiça Federal. Tá? É essa a relação a ser feita. Tá bom, Vinícius? Então, isso é extremamente importante. Tá? Ou seja, eu preciso que haja a denúncia, precisa imputar conexos o delito de lavagem com o atentatório à ordem econômica e ou financeira. Essa relação ela é fundamental, mandatória. Tá bom? Agora, a linha B também prevê a competência da Justiça Federal quando a infração penal antecedente for da competência da Justiça Federal. Aí é óbvio. E por que é óbvio? Seria da competência da Justiça Federal de todo jeito. Porque a lavagem existe para assegurar a impunidade do crime anterior. Lógico, escamotear o proveito da infração penal. Sendo inegável a conexão lógica ou material, além da instrumental ou probatória. Por que além da instrumental ou probatória? Porque não há dúvidas de que, provado o crime anterior, eu estou provando a origem espúria daquela receita e, portanto, estou também produzindo provas que servirão à tipificação do crime de lavagem de capital. Artigo 76, inciso 2 e 3 do CBP, respectivamente.
E aí aplicaríamos a súmula 122 do STJ, igualmente prestigiada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, havendo conexão ou continência entre Justiça Federal e Justiça estadual, vai tudo para a Justiça Federal, na medida em que a competência da Justiça Federal tem assento expresso na Constituição, artigo 109 da Constituição. E é isso que teríamos. Porque, como o crime anterior é federal, haveria conexão entre Justiça Federal e a própria lavagem, o que se resolveria pela competência da Justiça Federal, já que, apenas para ler aqui rapidamente para você, nos termos da súmula 122 do STJ, compete à Justiça Federal o processo de julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual. Ok? Bem, de todo modo, antes o respectivo preceito, a lavagem de capital torna-se da competência da Justiça Federal em razão da matéria. Então, a lavagem de capital já seria, por conexão continência, da competência da Justiça Federal. De qualquer maneira, ante o preceituado no artigo 2º, inciso 2, a linha B da Lei 9.613, se torna também, em razão da matéria, da competência da Justiça Federal. Mas, repito, desde que o crime antecedente seja federal. Ok? Bem, sobre competência, isso que eu queria trabalhar com vocês. Agora, em relação ao procedimento. Em relação ao procedimento, quero chamar a sua atenção para o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 9.613 de 98. Para dizer o quê? No âmbito do crime de lavagem de capital, não se aplica o artigo 366 do CVP. Ou seja, o réu citado por edital, mesmo não comparecendo, nem constituindo advogado, será processado e julgado à revelia. Pois, do contrário, os bens permaneceriam bloqueados sem a possibilidade de serem reavidos efetivamente pelo Estado, nos termos do artigo 91, 2b. A grande preocupação do legislador no crime de lavagem de capital é em reaver os bens, proveitos da infração penal anterior, objeto do crime de lavagem de capital. Pois bem, se aplicássemos o artigo 366 do CVP, esses bens até permaneceriam bloqueados, mas, obviamente, o réu não seria efetivamente julgado, nem tampouco condenado. Logo, os bens
seus permaneceriam bloqueados, mas o Estado não teria como efetivamente reavê-los, porque não incidiria o artigo 91, 2b do CP, efeito de uma sentença condenatória. Sendo assim, ainda que eu esteja diante de um réu citado por edital que não compareceu nem constituiu advogado, ele será sim processado e julgado à revelia, justamente na expectativa de vir a ser condenado e esses bens, cautelarmente bloqueados, serem efetivamente reavidos pelo Estado. Essa aqui é a ideia. E aqui, complemento, para acrescentar o seguinte: nomeia-se a Defensoria Pública ao acusado, assegurando-se o direito de defesa, tal qual se dava, sem questionamentos constitucionais, pelo STF, nem pelo STJ, antes da Lei 9.271 de 96. Então, nesse caso, nomeia-se a Defensoria Pública ao acusado, o que seria suficiente para se assegurar o direito de defesa, tal qual se fazia antes da Lei 9271 de 96, que foi a lei que introduziu a nova redação, hoje em vigor, do artigo 366 do CPP, estabelecendo a suspensão do processo da prescrição para os réus citados por edital que não compareceram nem constituíram advogado. E, pela sistemática anterior à Lei 9271 de 96, é certo que em nenhum momento STF nem STJ questionaram a constitucionalidade de se ter o processo de julgamento à revelia do réu, desde que a ele fosse nomeada a Defensoria Pública, assegurando a defesa técnica. Ok? Pois bem, essa ótica dominante é a ótica para você levar para a prova objetiva, independentemente do concurso, ótica para ser reverberada na magistratura, MP, delegado. Agora, em uma prova discursiva oral para a Defensoria Pública, cabe, entretanto, a seguinte crítica, que vocês encontrarão, por exemplo, na doutrina do finado Luiz Flávio Gomes. Tá? Atenta-se contra a isonomia, escalonando-se indevidamente o artigo 5º, 55 da Constituição. Síntese entre defesa técnica e autodefesa. Então, por que se atenta contra a isonomia? Porque, na realidade, eu estou diante de um réu citado por edital, que não constituiu advogado, nem compareceu para se defender. Logo, se para esse réu a solução, em regra, é a suspensão do processo e da prescrição, justamente em deferência à autodefesa, entendendo-se ampla defesa como a síntese, a simbiose entre defesa técnica e autodefesa, não há razões para excluir desse tratamento os réus denunciados por crime de lavagem de capital. E com isso, acabamos por manipular de maneira excessivamente seletiva a ampla defesa, que obviamente se apresentará com rigor, melhor, se apresentará com vigor menor para réus citados por edital, denunciados por crimes de lavagem de capital, do que para os demais acusados. Daí se atentar contra a isonomia, porque estamos escalonando indevidamente o direito de defesa, minimizando, na realidade, mais do que isso, desprezando a autodefesa e se satisfazendo apenas com a defesa técnica em casos de lavagem de capital. Ok?
Agora aqui um detalhe importante para finalizar a questão do procedimento. Em apreço ao princípio da especialidade, repito, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 9.613 de 98, aplica-se esse regramento aos processos em que haja outras imputações além do crime de lavagem de capital. Então, em apreço ao princípio da especialidade e pensando-se exatamente na unidade de processo de julgamento, esse regramento, ou seja, o processo de julgamento à revelia dos réus citados por edital que não compareceram nem constituíram advogado, ele se estende a processos, mesmo que haja outras imputações além do crime de lavagem de capital. É muito importante não perder isso de vista, tá certo? Agora, vamos falar sobre medidas cautelares agora na lei de lavagem de capital. Medidas cautelares na lei de lavagem de capital. E aqui quero, primeiramente, citar o artigo 17D. Porque o artigo 17D nos diz que, em caso de indiciamento do servidor público, este será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno. Pois bem, o Pleno do STF já compreendeu esse preceito como inconstitucional. Ante o artigo 5º, 57 da Constituição, enquanto regra de tratamento. Porque o afastamento do cargo é medida estritamente cautelar, a exigir fundamentação concreta. Então, ao ver do Pleno do STF, o artigo 17D, ele se mostra inteiramente inconstitucional, tá? E por que inconstitucional? Porque nós teríamos como efeito automático do indiciamento a perda do cargo. Melhor, o afastamento do cargo. Isso equivaleria a uma tutela satisfativa. E se eu penso em uma tutela satisfativa antecipada, isso significa antecipar o próprio juízo de culpa, até porque um dos efeitos da condenação é justamente a perda do cargo, que aqui viria automaticamente sem qualquer fundamentação concreta. Isso é muito importante porque o afastamento do cargo é uma medida estritamente cautelar, que, enquanto tal, vai exigir sempre fundamentação concreta, reveladora do fumus commissi delicti, reveladora do periculum in libertatis. Tá? Do contrário, nós estaríamos subvertendo o artigo 557 da Constituição. De sorte que, em vez de uma presunção de não culpabilidade, estaríamos trabalhando com uma verdadeira presunção de culpa. Ou seja, estaríamos aqui subvertendo o artigo 557 da Constituição
enquanto regra de tratamento. Ok? De mais a mais, é certo que, como argumento de reforço, é importante lembrar que, como se está diante de medida cautelar de natureza jurisdicional, há ainda ofensa ao artigo 2º da Constituição, por se tratar de matéria reserva de jurisdição. Então, é importante lembrar que, se estamos diante de uma medida cautelar, significa que estamos diante de uma medida jurisdicional, ou seja, que é de ser tomada somente pelo Poder Judiciário. E assim, ao admitir que a autoridade policial, ao indiciar, implemente o afastamento do cargo, que é uma medida estritamente cautelar, isso acabaria atentando contra o artigo 2º da Constituição, porque seria a autoridade policial se imiscuindo em uma atividade tipicamente jurisdicional, ou seja, o Poder Executivo imiscuindo-se na atuação do Poder Judiciário. Daí a ofensa ao artigo 2º da Constituição também. Ok? Bem, sobre medidas cautelares pessoais e lei de lavagem de capital, isso que eu queria trabalhar com vocês. Agora, por outro lado, o artigo 17b assegura o acesso direto pela autoridade policial e pelo MP aos dados qualificativos cadastrais do imputado. E, como já era de se esperar, já essa medida o Supremo Tribunal Federal reconheceu como constitucional. Inclusive, reconheceu isso em 2024. E por que constitucional? Porque tais dados não são expressão da intimidade nem da vida privada. Não se situando no artigo 5º, inciso 10, nem inciso 12 da Constituição. Então, ao ver do Pleno do STF, esse preceito já se mostra constitucional. Por quê? O artigo 17b de bola, na realidade, se refere ao acesso direto aos dados cadastrais que informem, vejam, qualificação pessoal, filiação, endereço. Nesse caso, isso pode se dar diretamente, independentemente de qualquer autorização judicial prévia. Isso não vulnera a Constituição porque não estamos diante de dados que sejam extensão da intimidade, da vida privada do imputado. E assim, não se insere nem no inciso 10, nem tampouco no inciso 12 da Constituição. Não estou me referindo à transmissão de dados para chamar o inciso 12 da Constituição. E não estou me referindo a dados bancários, financeiros, eleitorais, fiscais, que já seriam, sim, elementos reveladores da intimidade da vida privada do imputado. Tá bom? Agora,
Muita atenção ainda dentro das medidas cautelares ao artigo 4º. Por quê? Considerado o delito de lavagem de capital, o bloqueio dos bens enquanto objeto da lavagem atua como apreensão. Medida cautelar probatória. Mas, quanto ao delito antecedente, atua como sequestro. Por encerrarem o proveito do injusto. Como os bens permanecem apreendidos enquanto interessarem ao processo, isso está estampado no CBP, artigo 118 do CBP, a Lei 12.683 eliminou do parágrafo 1º a limitação temporal do bloqueio dos bens, positivando a orientação já aplicada pelo STJ. Então, isso é muito importante. Por quê? O artigo 4º, propositalmente, se vale de uma expressão genérica. Qual? Medidas assecuratórias. E, não por acaso, fala em medidas assecuratórias, por quê? Se considerarmos os bens que são objeto do delito de lavagem de capital, falaremos em apreensão desses bens, porque estamos diante, claramente, de uma medida cautelar probatória. Porém, se pensarmos que esses bens são proveito da infração penal anterior, esse mesmo bloqueio atuaria como verdadeiro sequestro. Atento a isso, a lei, o legislador, por meio da Lei 12.683, ao reescrever o parágrafo 1º do artigo 4º, eliminou a limitação temporal que havia para o bloqueio desses bens. Limitação essa que já vinha sendo relativizada pelo STJ e que se solidificou de vez. Por quê? Na redação anterior do parágrafo 1º, essas medidas assecuratórias, se implementadas de maneira preparatória à ação penal, seriam levantadas se a ação penal não fosse formalizada em até 120 dias, contados da efetivação
do bloqueio de bens. Isso foi eliminado. Por quê? Porque esse bloqueio não vai cumprir uma finalidade estritamente cautelar real, leia-se sequestro. Vai cumprir também uma finalidade cautelar probatória, porque esses bens são a prova do delito de lavagem de capital e, portanto, devem permanecer bloqueados enquanto for interessante, for relevante a apuração do crime de lavagem de capital. Isso é muito importante, tá? Bem, ainda em relação ao artigo 4º, nós temos a possibilidade de atuação de ofício pelo juiz. E podemos dizer aqui que o Pleno do STF, ante a leitura dada ao artigo 3º A do CPP, validou reflexamente a constitucionalidade desse preceito. É um fato. Por quê? O artigo 3º A do CPP, Vinícius, dizia já, com todas as letras, que o processo penal brasileiro obedece a uma estrutura acusatória. E o juiz não pode substituir a acusação na atividade probatória. Só que virou o Supremo e disse: pode sim, excepcionalmente, substituir a acusação na atividade probatória. Então, diante disso, o Supremo acaba reflexamente avalizando o artigo 4º da Lei 9.613 e a atuação oficiosa do juiz. Porque o implemento dessas medidas assecuratórias vai atender não só uma finalidade cautelar real, mas também a uma finalidade probatória. E o próprio Supremo atentou, né, que nada impede que o juiz assim haja excepcionalmente. Logo, não há realmente nenhuma inconstitucionalidade, tá, a ser eminentemente reconhecida pelo Supremo envolvendo o artigo 4º. Evidentemente que, em uma prova discursiva oral para a defensoria, mesmo para a fase objetiva, não recomendo que adotem esse posicionamento, mas para uma fase discursiva oral para a defensoria, é interessante, sim, Vinícius, sustentar que essa atuação oficiosa vai na contramão do sistema acusatório, artigo 129.1 da Constituição, reforçado pelo artigo 3º A do CPP. Mas é uma crítica que perdeu muito do seu vigor depois da leitura que o próprio Supremo deu ao artigo 3º A do CPP. Tá bom? Bem, agora, outra questão importante ainda, envolvendo o artigo 4º, diz respeito ao artigo 4º, parágrafo 1º, combinado com o artigo 4º A
Parágrafo 3º. Por quê? O artigo 4º, parágrafo 1º, nos diz que proceder-se-á à alienação antecipada para a preservação do valor dos bens, sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para a sua manutenção. E o artigo 4º-A, parágrafo 3º, nos diz que, feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão ou pregão, preferencialmente eletrônico, por valor não inferior a 75% da avaliação. Ou seja, esses bens que estiverem sob risco de deterioração poderão ser arrecadados a partir de um percentual de 75% do valor dos bens. Pois bem, em uma prova discursiva oral para a Defensoria Pública, vocês precisam ponderar que esse tratamento equivale a um verdadeiro confisco. Antecipando-se um dos efeitos da condenação sem culpa selada, atentando contra o artigo 5º, 57 da Constituição, enquanto regra de tratamento. Porque, na realidade, estamos impondo ao imputado um decréscimo de 25% do seu patrimônio, sem que haja ainda uma culpa selada, o que atentaria contra o artigo 5º, 57 da Constituição, enquanto regra de tratamento. Agora, a isso ainda se soma, só tirar aqui o destaque, a isso ainda se soma o artigo 4º, parágrafo 3º. Porque o artigo 4º, parágrafo 3º, diz que nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou da interposta pessoa que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação dos bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º. Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o conhecimento pessoal do acusado ou da interposta pessoa que se refere o caput deste artigo. Então, isso é extremamente complicado, porque, em relação ao artigo 4º, parágrafo 3º, o que nós temos hoje na jurisprudência? Sem inconstitucionalidade declarada pelo Supremo. Porque o direito de defesa quanto aos bens bloqueados pode ser feito desde que apareça o réu, sendo um pressuposto extrínseco
de admissibilidade do pedido de restituição. Ou seja, o STF aqui vai dizer simplesmente que a lei, em momento algum, está tolhendo a defesa de requerer a restituição. Está simplesmente condicionando esse pedido a uma cláusula, qual? Que o réu apareça. E, portanto, estaríamos diante de um pressuposto extrínseco de admissibilidade desse pedido de restituição. Agora, em uma prova discursiva oral para a Defensoria Pública, é óbvio que você tem que ponderar que uma exigência desse naipe, primeiramente, atenta contra o postulado da não autoinclinação. Atenta contra o postulado do nemo tenetur se detegere. Atenta contra o postulado do nemo tenetur se detegere. Atenta. Tá? Artigo 8º, item 2G da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e artigo 14, 3G do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU. Não tem jeito. Porque, óbvio que se ele precisa aparecer, isso significa, por exemplo, que se ele tiver uma ordem de prisão ordenada, né, decretada, ele vai ser preso. Ou seja, ele está sendo compelido a comparecer. Olvidando ser a presença um direito. Mais precisamente, day in court. Também previsto no artigo 14.1 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU e artigo 8º.1 da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Então nós temos esse problema. É óbvio que a isso se soma o cerceamento ao direito de defesa. E, por conseguinte, ao artigo 5º, 35 da Constituição. Ou seja, eu estou cerceando aqui o direito de defesa e estou, sim, relativizando a inafastabilidade da jurisdição, que nos diz que nenhuma lesão, ameaça de lesão a direito, pode ser subtraída do conhecimento do Poder Judiciário. Tá? Máximo em se tratando de réu revel, em relação ao qual a própria defesa não tem contato com esse réu, ainda mais se tratando de feitos patrocinados pela Defensoria Pública. Então, isso acaba potencializando ainda mais o confisco, porque não raro eu posso ter, na realidade, um decréscimo patrimonial de bens que, na realidade, não teriam origem ilícita alguma. E daí o risco de se endossar aqui um verdadeiro confisco. Tá bom? Bem, deixar também claro que da homologação judicial do laudo de avaliação dos bens, estou me referindo ao artigo 4º A, parágrafo 3º do CBP,
vai caber qual recurso? Apelação residual. Nos termos do artigo 593, inciso 2 do CPP, por ser uma decisão inatacável através de recurso em sentido estrito. Bem, ainda em relação ao procedimento, quero chamar a sua atenção para o artigo 2º, 1, que nos diz o seguinte: obedece às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão. Crimes punidos com reclusão sempre pediram o rito ordinário. E assim será, mesmo porque a pena combinada à lavagem de capital é reclusão de 3 a 10 anos. Então, nós temos uma pena máxima de 10 anos, o que naturalmente reclama o rito ordinário. Que isso fique claro, tá? Bem, ainda em relação às medidas cautelares reais, chama a sua atenção para o artigo 1º, parágrafo 6º, porque na elucidação do crime de lavagem de capital é possível se valer da ação controlada, bem como da infiltração policial, novidade trazida pela Lei Anticrime, Lei 13.964. E nós temos, na lavagem de capital, hipótese própria de colaboração premiada, prevista no artigo 1º, parágrafo 5º da Lei 9.613, sendo que é inegavelmente a mais generosa hipótese de colaboração premiada. É a mais generosa hipótese de colaboração premiada possível antes ou depois da condenação, envolvendo perdão judicial, redução da pena, 1 a 2/3, substituição da pena privativa de liberdade por PRD e ou regime inicialmente aberto ou semiaberto, independentemente da pena aplicada. Então, isso acaba sendo, Vinícius, relevantíssimo. E por que relevantíssimo? Porque, na realidade, até voltando para a tela rapidamente, como nós temos, tá, todas essas premiações disponíveis em caso de colaboração premiada, em havendo antinomia, ou seja, conflito aparente de normas, entre a colaboração premiada prevista na lavagem de capital, mais em organização criminosa, mais em tráfico, isso pode acontecer. Só pensar em uma imputação de organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes com esquema de lavagem de capital. Pois bem, em um cenário como esse, né, entre as premiações disponíveis ao colaborador, nós nos pautaremos na Lei 9.613.
por ser a mais generosa em benesses e, por isso, é a mais benéfica ao réu, disparado, já que poderemos ter o perdão judicial, tal qual se verifica, por exemplo, na Lei 12.850, né, organização criminosa. Nós poderemos ter a redução da pena de 1 a 2/3, na organização criminosa é até 2/3, ou seja, nós não temos um mínimo definido como aqui, que é de 1/3. Nós temos substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, independentemente, né, da quantidade de reprimenda aplicada, tal qual também se verifica na Lei de Organização Criminosa. Mas nós podemos ter também a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto, igualmente, independentemente da pena aplicada. E como o parágrafo 5º, com a redação dada pela Lei 12.683, diferentemente da redação anterior, diz que essas medidas podem ser aplicadas, abro aspas, a qualquer tempo, isso significa a possibilidade de aplicação antes ou mesmo depois de o colaborador ter sido condenado, tá? Isso é extremamente relevante. Pessoal, eu diria o seguinte, tá? Nessa análise brevíssima sobre as questões processuais, Vinícius, da Lei de Lavagem de Capital, eram essas as mais relevantes que eu queria trazer para vocês. Tá bom, gente? Valeu.